Oi, pessoal. Nessa aula nós vamos falar sobre a teoria das restrições, ou TOC, né, o TOC, que é uma abordagem que ela propõe uma mudança na forma de gerenciar as empresas. Dentro dessa teoria, a ideia central é bem simples, que é simples, mas é eficaz, onde toda organização ela tem, em determinado momento, um ponto que vai limitar o seu desempenho global. E o papel da gestão desse contexto, especialmente da controladoria, né, é identificar e gerenciar essa restrição encontrada. Então, a teoria das restrições é uma medida de alcance da meta das empresas, as metas estabelecidas, que vem com o intuito de complementar as análises econômicas já existentes sobre o desempenho das organizações. Então, o que é a teoria das restrições? Ela foi criada por Goldratt, ele propôs que toda empresa ela se comporta como uma corrente mesmo, como um fluxo operacional, onde o desempenho dessa empresa ele é determinado pelo seu elo mais fraco, como uma corrente mesmo, sabe? Dos elos. Então, o desempenho ele é determinado pelo elo mais fraco, esse elo que foi identificado ou que será identificado, né? Então, a teoria ela se baseia na identificação e na superação dos gargalos que são identificados. Parte, então, de uma metodologia de gestão para identificar o ponto que mais limita o desempenho de um sistema. Qual é o elo mais fraco que foi identificado dentro de todo o processo produtivo da organização? Encontrado esse elo, otimizá-lo, melhorando o desempenho geral, então, da organização a partir da identificação desse elo mais fraco e da otimização deste ponto dentro do processo. E aqui, o desempenho total ele é limitado pela restrição do sistema. Então, essa abordagem ela vai se basear na ideia de que qualquer sistema, então, ele é limitado pela sua restrição mais fraca, pelo seu elo mais fraco, e quando ele foca, então, nessas melhorias, desses elos que são identificados, é possível, então, maximizar a eficiência e alcançar os objetivos que foram traçados para a produção e dentro da organização. Então, aqui na teoria das exceções, a palavra-chave é restrição. Vezes ou outras nós falamos de gargalos, mas a palavra-chave é restrição, que pode ser definida, então, como qualquer coisa que limite o alcance do objetivo da empresa, ok? Então, isso significa que não adianta otimizar todas as áreas individualmente da organização. Se existe um ponto do processo que vai impedir o avanço como um todo. Então, a gente precisa identificar o ponto, onde está esse ponto, esse elo mais fraco, melhorar este ponto e aí então a gente consegue otimizar todas as áreas da empresa de uma maneira global, ok? E então as restrições elas podem ser físicas, mercadológicas ou políticas, ok? As restrições físicas são as limitações materiais e operacionais que podem reduzir a capacidade produtiva da organização ou a eficiência do processo, né? Então, por exemplo, máquina com capacidade limitada, por exemplo, uma linha de montagem que consegue produzir 200 unidades por hora, enquanto etapas anteriores produzem 300 unidades por hora. Então, eu tenho uma capacidade limitada dentro do processo de produção. O resultado disso, se num determinado ponto eu tenho 200 unidades por hora e no ponto anterior eu tenho 300 unidades por hora, qual é o meu resultado disso? Eu tenho forma-se uma fila de produtos semi-acabados, né? Que vão esperar o processo, estão esperando ali o processamento. Então, eu acabo criando um gargalo físico para essa máquina nesse ponto, ok? Ainda espaço físico insuficiente, né? Por exemplo, o almoxarifado é pequeno demais para o volume de materiais que a empresa precisa ter. Isso acaba atrasando, causa, né, atrasos
porque se eu tenho um espaço pequeno demais, a movimentação não fica fluida e posso ter uma desorganização logística quanto a isso, né? Então, o almoxarifado ele precisa ter um espaço suficiente, organizado o suficiente para demandar os pontos de processo de produção da organização. Ou ainda falta de mão de obra especializada, né? A empresa se ela depende de um único operador, que esse operador ele é certificado para um determinado equipamento, isso é crítico, né? Porque quando esse operador falta, a produção vai parar. Eu não posso ter somente um operador certificado para determinada máquina. Eu preciso ter outras opções. Eu não posso criar a possibilidade dessa restrição quando o operador vier a faltar, ok? A segunda restrição aí é a mercadológica. Antes de falar, então, da mercadológica, é importante a gente saber que as restrições físicas, né, elas são as mais fáceis de serem identificadas, né, porque elas são normalmente visíveis. E a controladoria, ela pode detectar essa restrição física, analisando os indicadores de capacidade ociosa, né, os gargalos de produção ou o custo de armazenagem. Então, aqui o desafio é transformar essa análise em decisão de investimento ou, se for o caso, de reorganização do fluxo, ok? E então, a restrição mercadológica, ela ocorre quando a demanda do mercado ela é menor do que a capacidade produtiva da empresa, ou quando a empresa ela não consegue alcançar o seu público potencial, como, por exemplo, a demanda insuficiente, né? Porque podemos ter que uma fábrica de móveis, ela tem uma capacidade para produzir 10 mil peças por mês, mas o mercado só absorve, 7 mil. Né? Então, a gente tem uma demanda insuficiente. Um outro exemplo é a concorrência acirrada, né? Ou obsolescência. Então, um produto ele pode perder espaço no mercado porque novas tecnologias acabam tornando esse produto menos atraente. Isso acontece o tempo todo nos dias. Esses 5 passos, então, eles vão formar um ciclo contínuo de melhoria do desempenho da organização. Então, primeiro nós identificamos a restrição, que é o quê? Encontrar o ponto que mais limita a performance do sistema, né? Que é encontrar aquele elo mais fraco, identificar esse elo. Depois buscamos tirar o máximo proveito dessa restrição encontrada, para tentar garantir que essa restrição ela opere com a máxima eficiência, sem causar desperdícios ou sem causar algum tipo de parada. Depois, nós subordinamos tudo isso às decisões anteriores, né, dos passos anteriores, ajustando, então, todo o sistema para que ele seja, então, o foco para apoiar o ritmo dessa restrição, garantindo que todo o processo essa restrição não fique ociosa. Depois nós melhoramos ou eliminamos a restrição, se for o caso, né? Porque se a restrição ela ainda estiver limitando o sistema, aumentar ou talvez precisemos aumentar a capacidade dela, né? Seja por meio de mais recursos, novas tecnologias ou outros meios, né, que sejam necessários, para que esse elo mais forte dentro desse ponto da cadeia produtiva, ele opere com a máxima eficiência possível, de modo que atenda às etapas anteriores, para que não chegue, uma quantidade de 1.000 produtos semi-acabados num gargalo, num ponto da produção, onde a capacidade é somente de 700 unidades. Eu tenho 1.000 unidades sendo semi-acabadas e a etapa posterior somente abarca 700 unidades. Eu tenho uma restrição ali, então eu preciso ter recursos, viabilizar alguma outra forma para que esse ponto de restrição ele abarque, então receba essas 1.000 unidades que estão sendo semi-acabadas, ok? E aí, por fim, nós voltamos a procurar o quê? O próximo gargalo.
Porque se essa restrição ela for superada, a teoria diz que um novo gargalo, uma nova restrição surgirá. E então precisamos repetir todo o processo para continuar melhorando o desempenho global da organização. Então, é uma filosofia de gestão que é voltada para o fluxo, para o foco e para a melhoria contínua, onde nós identificamos o gargalo, exploramos sua capacidade máxima, subordinamos isso às decisões anteriores, né? Melhoramos essa restrição e repetimos então todo o processo novamente, porque novas restrições surgirão com o tempo, novas restrições serão então identificadas, ok? Então aqui eu trouxe um exemplo bem prático, bem simples também. Então a gente pode considerar uma linha de produção com 4 etapas, onde a taxa de produção ela é medida então em unidades por hora, certo? Então aqui nós temos a etapa de 1 a 4, ok? Onde cada etapa ela alcança determinadas unidades por hora, certo? Então nesse caso aqui, a restrição ou o gargalo, a gente percebe que é aqui na etapa 2, que tem a produção, a capacidade de 20 unidades por hora, porque ela tem a menor capacidade de produção, ok? De acordo com, em comparação com as outras etapas. Então, de acordo com a teoria das restrições, a capacidade total do sistema, né, ela é limitada por esta etapa 2, resultando então em 20 unidades, somente 20 unidades por hora. E para melhorar esse desempenho geral, os esforços, né, eles devem se concentrar, obviamente, na etapa 2. Eu preciso providenciar novas tecnologias, melhorar os recursos, fazer algum tipo de mudança para que essa etapa 2 ela não seja mais o gargalo de todo o processo produtivo. Então, se a capacidade da etapa 2 ela for aumentada, por exemplo, para 30 unidades por hora, né? A nova restrição vai ser o quê? A etapa 3. Se a primeira é 50, se eu aumento a segunda para 30 unidades por hora, a etapa 3 vai ser o novo gargalo, vai ser a nova restrição. E o processo de melhoria, então, vai ser o quê? Focar na terceira etapa e assim sucessivamente, ok? Até que todas as etapas estejam trabalhando em pleno funcionamento e em plena eficiência, certo? E quais são, então, os principais indicadores que são utilizados dentro da teoria das restrições? Então, sabemos que a teoria das restrições ela trabalha com uma visão de fluxo de valor que utiliza 3 indicadores principais que são utilizados para medir, então, o desempenho de uma organização e visando orientar a tomada de decisão por parte dos gestores, ok? Então, nós temos o throughput, que é o ganho, né? Que ele vai representar a taxa de geração de dinheiro pelo sistema, né? Por meio das vendas. E ele dita a geração de dinheiro, dita o ritmo de geração de dinheiro, né? Então, ele é a taxa de valor, né, de dinheiro que entra no negócio, calculada como a receita de vendas, menos os custos variáveis diretos que foram necessários para gerar essas vendas. Então, aqui a gente não inclui, por exemplo, as despesas operacionais. E o throughput, ele é a métrica mais utilizada, é a métrica mais importante dentro da teoria das restrições, porque ele indica a capacidade da empresa de converter, então, os materiais em dinheiro, os materiais em caixa, porque faz parte do ganho através das vendas, ok? O inventário ou o investimento, ele vai representar o capital investido. Então, é o montante de valor que está preso, entre aspas, né, preso na empresa e que pode ser vendido. E normalmente a gente está falando dos estoques, né, das mercadorias e dos produtos e também dos patrimônios, máquinas, equipamentos, imóveis, né, todo tipo de patrimônio. Aqui, então, a redução do inventário,
ela diminui custos de armazenagem, né? Diminui os riscos de obsolescência e tem capacidade ainda de melhorar o fluxo de caixa da organização. O terceiro indicador, então, seriam a despesa operacional. Então, as despesas operacionais, elas são o quê? São os gastos para manter o sistema funcionando, ok? Ou seja, todo o valor gasto dentro da organização para transformar o quê? O investimento em ganho. Para transformar o investimento em ganho, para pagar os salários, aluguel, energia, impostos, né? Todo tipo de gasto. Então, aqui, a teoria das exceções, ela vai reconhecer que as despesas operacionais, elas são, então, necessárias. Mas o foco aqui não é reduzir as despesas operacionais a qualquer tipo de custo. Precisamos diminuir as despesas. Não é reduzir isso a qualquer custo, mas reduzir ao ponto de garantir que estejam, então, alinhadas à estratégia de aumentar o quê? O ganho da organização. Então, a controladoria aqui, ela pode acompanhar o desempenho global, não apenas pelos custos, mas pelo fluxo, então, de geração de valor que a empresa obtém ao longo do período analisado, ok? Ao longo dos anos de operação. Aqui eu repeti o slide, né? Deixa eu passar o outro aqui. Aqui. Então, em termos de... acho que eu deixei aqui um exemplo lá. Ah, tá. Eu deixei um exemplo lá no Classroom, um exemplo prático, vocês já devem ter olhado, fazendo uma comparação da teoria das exceções com a contabilidade de custos, né? Porque, em termos, a teoria das exceções e a contabilidade de custos, elas vão convergir na busca pela eficiência organizacional, né? Mas elas podem divergir em alguns pontos de observação. Por quê? Porque a contabilidade de custo, ela vai buscar mensurar corretamente, né, os custos e as margens de lucro. E a teoria das exceções, ela vai buscar maximizar o lucro total do sistema, desempenho global da organização, tentando direcionar os esforços de melhoria para onde há uma restrição de fluxo, ok? Então, deixei lá esse exemplo mostrando, então, como a teoria das restrições, ela muda a decisão gerencial quando a gente compara com a contabilidade de custo tradicional. Então, a controladoria, ela vai unir essas duas visões, né? Custo e a teoria das exceções, passando a enxergar a empresa não só por departamentos, né, por setores individuais, mas como um fluxo contínuo de geração de valor. E quando a gente consegue visualizar isso, isso muda completamente o foco das decisões, certo? E para finalizar, a grande mensagem é que gerenciar não é controlar tudo, ok? Mas é controlar o que realmente importa. Então, a controladoria, ela deve utilizar a teoria das restrições como uma lente estratégica, tentando identificar os gargalos, as restrições, propondo, então, soluções que possam melhorar o resultado global da organização, ok? Então, acho que era isso para essa aula. A gente fica por aqui e deixei lá no Classroom o exemplo prático e tem uma atividade prática também, ok? Então, até a próxima aula.